falar da primeira lei de Newton. O que diz a primeira lei de Newton? Ela fala que todo corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em linha reta, a menos que seja forçado a mudar aquele estado por forças aplicadas sobre ele. Então, essa primeira lei, ela fala da tendência que o corpo tem em manter o seu equilíbrio. Seja esse equilíbrio, em repouso ou com uma velocidade constante. Então, o corpo ele tem a permanecer essa condição de equilíbrio, consequentemente, manter a sua velocidade constante. Então, quando você falar de primeira lei de Newton, lembre-se de equilíbrio, Te lembra que a resultante das forças agindo nesse corpo vai ser zero, então ele vai estar em equilíbrio, tá bom? Falando de equilíbrio, quando o somatório de todas as forças que agem no corpo é igual a zero. Pergunta: um corpo em equilíbrio, não existe nenhuma força agindo nele? Não. Existe forças agindo nele, sim, mas o somatório dessas forças vai ser igual a quanto? A zero. Então, a força resultante que é nula. Te lembra disso? O corpo equilíbrio, a força resultante, ela vai ser nula. Então, tem dois tipos de equilíbrio. O equilíbrio estático, quando a velocidade ela é igual a zero, e o equilíbrio cinético ou dinâmico, no caso do movimento retilíneo e uniforme, quando a velocidade é constante, tá? Em linha reta. Não esqueça disso aqui, tá? Então, esses dois tipos aí de equilíbrios, são os equilíbrios de um dado referencial que a gente conhece como referenciais inerciais, Inercial, tá? Então, quando eu falar de referenciais iniciais, são referenciais em equilíbrio, seja ele estático ou cinético, tá bom? Ou cinético aí. De novo, bora falar da primeira lei de Newton, O corpo ele tende a permanecer a sua condição de equilíbrio, não é isso? Se ele está em repouso, ele tende a permanecer em repouso, ou seja, em equilíbrio estático. Se ele está em movimento, retilíneo, uniforme, com velocidade constante, ele tende a permanecer essa velocidade constante, ou seja, em equilíbrio cinético. Então, de novo, a primeira lei de Newton ela fala da tendência do corpo em querer permanecer a sua condição de equilíbrio, a não ser que o quê? Que haja um agente físico, quem é a força, que vai fazer desequilibrar esse corpo. Segundo, a massa ela é a medida da inércia, Ela mede a quantidade de matéria do corpo e para a gente ela vai ser a medida de inércia. Então, imagina que eu tenho dois corpos de massas diferentes e eu quero, variá-los na mesma velocidade, tá? Eu quero imprimir a mesma velocidade para os dois corpos. Eu vou ter que fazer um esforço maior, no corpo com uma quantidade de massa maior, do que no corpo de uma quantidade de massa menor. Então, o que vai acontecer? Esse corpo ele vai tender a permanecer na condição dele de inércia, como diz a nossa primeira lei de Newton. E o que isso quer dizer? Então, se ele estiver em movimento, ele vai tender a permanecer em movimento. Tá? Então, eu vou ter que fazer uma força bem maior para o quê? Para interromper esse movimento. Se ele está em repouso, ele vai tender a permanecer em repouso, então eu vou ter que fazer uma força maior no corpo com maior massa, para o quê? Para começar o movimento nesse corpo aí. Tá? Então, a massa ela vai ser essa tua medida de inércia. Tá?
Exemplos, tá? Vamos ver alguns exemplos. A primeira situação, tá? Primeira situação, você está no ônibus e de repente esse ônibus ele vai frear, né? Vamos dizer que ele vai frear. O que vai acontecer? Como você está com uma velocidade a mesma com o ônibus, você vai tender a permanecer em movimento. Então, o corpo em movimento tende a permanecer em movimento. Na segunda situação, o ônibus está parado, ou seja, né, você e o ônibus estão com uma velocidade nula. Então, vocês vão tender a permanecer com uma velocidade nula. A partir do momento em que o ônibus entra em movimento, não é isso? Você ainda tende a permanecer em movimento. Então, você é arrastado para trás, né? Lembrando que a parte que está primeiro em contato com o ônibus, que já está em movimento, é seus pés. Então, são eles que vão primeiramente o que? Se movimentar, não é isso? Aqui nos outros exemplos, olha, tendência de permanecer em movimento. Se o corpo está em movimento, tende a permanecer em movimento. Se o corpo está em repouso, tende a permanecer em repouso. Tá? Olha essa situação aqui. Você tem o corpo, né? E aí ele vai tender a permanecer em repouso. No caso, ele está em repouso, né, horizontal, né? Só que na vertical, né, tu sabe que tu vai ter uma aceleração da gravidade. Nesses dois casos aqui, né, ele vai descer. Só que horizontalmente ele não se movimentou, né? Ele permaneceu em equilíbrio estático na horizontal, no caso. De novo, um corpo em movimento tende a permanecer em movimento, né? É por isso que tu tem a necessidade do que? Do cinto de segurança. Para o quê? Para não ser lançado contra o para-brisa. Por fim, né, gente, primeira lei de Newton, né, lei da inércia, princípio fundamental da inércia. Se a força resultante sobre o corpo ela for nula, força resultante nula, tá? Tu pode ter duas situações. Primeira situação, o corpo em repouso tende a permanecer em repouso. O corpo em movimento, né, e esse movimento é o movimento, né, em linha reta com velocidade constante, ele tende a permanecer nesse tipo de movimento, né, movimento retilíneo e uniforme. Tá ok?